A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Fizemos a live, glória a Deus, Deus abençoou bastante. A Irmandade está ligada em Cristo aí, né, irmãos? O importante é isso. Irmãos, o vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um caro servo de Deus, cooperador de jovens, que renunciou. Ele renunciou para permanecer, né, servindo a Deus. Vocês já viram isso? Para permanecer servindo a Deus. Lembrando que ministério não leva para o céu, viu, irmãos? Lembrando que ministério é bom, você tá ali servindo, né? Muitos acham fácil estar na frente de uma mocidade, estar na frente de uma irmandade, estar na frente de um povo. Muito fácil. Mas você tem que estar ali preparado para estar na frente, né? Porque as lutas, as guerras virão, né? Você vai estar ali distribuindo o que Deus te dá para a mocidade. E quando é uma mocidade amorosa, que gosta do cooperador, né? Que é apegada ao cooperador, que o cooperador é que nem o irmão para eles, que geralmente os irmãos colocam cooperador novo, né? Coloca cooperador bem novo aí para estar junto da mocidade. A mocidade é que nem o irmão mesmo. E fica, né? Vão em um certo local, vão estar ali cantando. E por certo essa mocidade, eu fiz no outro vídeo, para orar por essa mocidade que praticamente ficou órfão sem o cooperador de jovens. Eu sei disso, irmãos. Eu já passei pelo culto de jovens e menores. Quem já não teve um cooperador de jovem? Quem hoje em dia não chega e fala: olha, o meu cooperador de jovem era aquele irmão. Hoje aquele irmão está para ancião. O meu cooperador de jovem era aquele irmão. Hoje ele é cooperador ou diácono, né? Creio que todos nós que passamos pela infância na congregação tivemos o nosso, que seja o primeiro, o segundo, o terceiro, mas tivemos sempre o primeiro cooperador de jovens. E este irmão cooperador de jovens, irmão Anderson, caro servo de Deus, pela carta que o irmão fez para todos aí, irmão, a gente já vê a integridade do irmão, já vê a espiritualidade desse irmão. Uma coisa, irmão, ninguém gosta de ver um servo de Deus renunciando, quanto mais a mocidade da sua comum. Ficaram tristes. Mas, irmão, se foi o melhor para o servo de Deus continuar dentro da casa do Senhor, dentro da obra de Deus, ele pensou, irmão, pela obra de Deus. Ele poderia estar ali até hoje, como ele diz na carta, que estava sofrendo com uma certa pessoa. Vamos ser claro que deu para entender que era com certo ancião que ali levantava irmãos, né? Segundo, falaram que os irmãos que foram levantados aí para cooperador de jovens por este irmão eram mais velhos da idade, né? Que hoje em dia, irmãos, também tem essas relevâncias que não sei. Tem irmãos que levanta irmão ancião novinho. Antigamente, na minha época, ancião era levantado com 50 anos. Por que 50 anos? É o ancião já experiente de tudo, irmão. Já estando bastante tempo ali, cooperador jovem, cooperador, já estava junto com a Irmandade. Já sabe, né, já passou aquela fase junto com a Irmandade. E quando é para ancião, ele já sabe o que fazer, tem paciência com os que erram, né? Chega o irmão, eu errei assim, assim, ele vai aconselhar, não vai jogar fora, que não é para jogar fora ninguém, é para trazer para a casa do Senhor, porque quem dá salvação é Deus, não é ninguém. Esses dias me perguntaram aqui, irmão Paulo, o irmão fez um vídeo aí de pecado para a morte, pecado de morte, que o ancião aí, o Massola falou,
e repercutiu aí na internet que uma sola agora que uma sola foi admitir que o pecado não é de morte, e sim para a morte. Irmãos, vamos esclarecer uma coisa. O pecado nunca foi de morte. Para aqueles que sempre foram espirituais, sempre viram a obra de Deus, o pecado nunca foi de morte. Sempre para a morte. Né? Mas muitos não. Já errava a primeira vez, o que ele ia fazer? De vez ele ia ao pé do Senhor, ele saia contando para um, para outro. E agora ele já se espaventava, né? Aí tinha aqueles irmãos bem severos, né? Que chegavam e falavam, não, agora isso existiu, irmão. Não creio que hoje exista, mas existiu. Aqueles irmãos que chegavam e falavam, não, você vai ficar no último banco. Você não tem mais direito. E olha, se isso daí, eu já vi esse caso uma vez. Irmãos, eu tenho 40 anos de entrando dentro da igreja. Esse caso uma vez, o irmão falando assim, você não tem mais direito à vida eterna. Olha só, gente, você não tem mais direito à vida eterna. Você não é mais isso, você não é mais aquilo. Oxe, pelo amor de Deus, irmãos. O homem falando sobre a salvação para uma outra pessoa igual a ele. Irmão, vamos, estas partes nós temos. É engraçado, olha só, eu comecei elogiando o nosso irmão Anderson aí que entregou o ministério e parece que a própria conversa minha já foi para um outro lado. Mas vamos deixar o irmão Anderson, depois eu volto a falar do irmão. O caso do irmão Anderson não tem nada a ver essa parte, pecado de morte para morte. Isso daí eu acabei pegando essa sequência. Mas olha só, irmão, veja bem. Esse pecado de morte para a morte. Né? Vamos fazer uma suposição. Você conhece Deus. Você é Deus. Você anda com Deus. Deus é teu melhor amigo. E você dá a mão para Deus. Para onde você está, Deus está. Para onde você vai para um lugar, Deus está ali junto contigo. E Deus fala, poxa, tu é meu amigo. Isso é uma suposição, viu, irmão? Nós todos somos filhos de Deus. Mas isso é uma suposição. Veja se você entende. E Deus chega para você e fala assim, ô meu amigo, você errou, mas sabia? Se você aí ficar pedindo perdão aí, se ajoelhar, invocar o meu nome aí, você é meu amigo. Você já está salvo. Se você fizer assim, você já está salvo. Não se preocupa com os olhos que te olham por aí te desaprovando, ou te caluniando, ou dando o inferno para você de brinde. Porque você já está salvo. Basta você se arrepender e me buscar. Você vai ficar como, meu irmão? Pode chegar uma pessoa perto de você e falar assim para você, ei, tu vai pro inferno, ó, tu fez isso, tu fez aquilo, ó, você já era. Você não vai ligar. Por quê? Porque você tem aquela confiança em que você já falou com Deus e Deus chegou para você e falou, não, basta você se arrepender, basta você me buscar, não errar mais e eu vou ver o teu coração. Se o seu coração for verdadeiro mesmo, de arrependimento, você não se perde mais. Basta você pagar o preço. Que a pessoa quando vai preso aí nessa vida aí, ele tem que dar aquela sentença, pagamento de prisão, né? Tirar a prisão para ficar em liberdade. E cada ato que a pessoa errar tem que pagar, né? Isso é uma suposição que eu fiz. Agora imagine você, irmão e irmã, que errou. E você errou, mas você não liga para o que as pessoas falam, pelo que as pessoas te julgam, te manda para o inferno, né? Fala que você não vai se salvar. E você tem uma confiança em que todo dia você vai aos pés de Cristo, aos pés de Deus, se ajoelha, invoca o nome dele e derrama suas lágrimas no pé dele. E na hora que a irmã ou irmão se ajoelha, se humilha perante Cristo, perante Deus, Deus dá aquela
aquela alegria no seu coração que você levanta renovada daquela oração. Que ali é mais uma confirmação. Continue assim, meu filho, que eu vou te perdoar. Falta pouco. Você não está errando, você não está maldizendo o meu nome, você não está criticando, né? Blasfemando. E o seu coração, eu estou vendo sinceridade nele. Mais um pouquinho eu te perdoo. Aí de repente, irmão, pode chegar uma pessoa, olhar para você e falar: você já está no inferno, que você errou, você fez aquilo. Fala: tá bom, irmão, fica em paz. Mas tu tem a confiança em que Deus já colocou no seu coração que você vai receber a salvação. Né, irmão? E isso foi a pergunta que fizeram para mim. Irmãos, faz tempo que é para a morte. É que o ministério de agora, de 2016, resolveu publicar isso tarde demais. Porque muitas pessoas estavam errando e muitos estavam... Porque eu falo, jogam culpa, irmão. Que as pessoas erram, que o irmão do ministério chega lá e joga para fora. O irmão, não fala da própria irmandade também. Que a irmandade julga. Tem irmãos que vivem 24 horas fofocando, irmão. 24 horas querendo entregar tudo pro ancião. Tem irmãos que quer ministério e ele vai para a igreja e não vai para louvar a Deus. Ele vai para a igreja ficar ali vendo um erro de um, ver erro de outro. Às vezes tem irmão que passa em certo local, vê um servo de Deus num erro, de vez ele dobrar o joelho e entregar aquele servo de Deus, que também aquele servo de Deus tem uma alma para entregar para Deus, não. Ele sai comentando para todo mundo, falando o erro do irmão dele, chega no ministério e fala: ó, fulano de tal via assim, 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 assim. O ministério, se não te for preparado por Deus, for um irmão carnudo também, vai acreditar nele, vai chegar até a pessoa, senta a pessoa, aí é feita a coisa. Aí a culpa cai nas costas do ministério às vezes, né? Mas tem que falar que às vezes é o próprio povo. Isso eu estou falando da congregação e estou falando de outras igrejas, irmão. Isso não é diferente. Fofoqueiro tem em qualquer lugar. Pessoas querendo salvação e querendo que seu irmão não seja salvo, tem em qualquer lugar. Tem pessoas que falam que Deus é vingativo. Deus não é vingativo. Na live teve um senhor aí que eu não quis nem responder ele. Me deu vontade de tirar ele da live. Ele falando que Deus é vingativo. Deus não é vingativo, não. Deus é misericordioso. E seu Filho Jesus Cristo é misericordioso também, porque desceu aqui na terra para remissão do nosso pecado, para salvar esse povo. Porque Deus tinha se arrependido de ter feito o homem e a mulher. Deus se arrependeu de ter feito. Está escrito na Bíblia. Entendeu, irmãos? Vamos voltar para o caso do nosso irmão Anderson, né? Eu nunca tinha feito um vídeo dessa forma, irmão. Falando de um cooperador que entregou o ministério e o cooperador argumentou uma coisa que dá para vocês ver a índole do irmão. O irmão entregou o ministério porque ele quis prosseguir a vida espiritual. Isso quer dizer, aquilo, ele tinha uma alegria de estar junto com a mocidade, sentia a presença de Deus quando Deus dava as coisas para ele. Deveria ser um servo de Deus bem eloquente, um servo de Deus que pregava o que Deus mandava. Só que infelizmente, irmãos, o espírito dos ciúmes, o espírito da inveja rodeia o mundo, irmão. Isso mesmo, rodeia o mundo. Quando um servo de Deus é bem abençoado por Deus, tem um dom, irmãos, o espírito dos ciúmes, da inveja rodeia, irmão. É o que acontece com muitos aí. Acontece nessa parte. Mas eu tenho, irmãos, aqui que falar. O nosso irmão aí fez muito bem fazer uma carta desse cunho, irmão. Para que todos, quando saber que o servo de Deus entregou,
renunciou. Ele não renunciou, teve os motivos, né? Que se ele não expôs, quem somos nós para expor aqui, né? Mas ele renunciou e permaneceu na mesma fé que ele tinha em Jesus Cristo e não deu mau exemplo, mau testemunho, não denegriu a obra de Deus, que o mais importante é isso, irmão, é a gente... Porque quando a pessoa serve a Deus de inteiro coração, quando serve a Deus com prazer, irmão, ele não olha um, não olha outro. Ele está querendo ali preservar a obra de Deus. É o que a gente sempre fala aqui. Quando se fala a graça maravilhosa do Filho de Deus, a obra de Deus no Brasil, a gente não está falando de bloco, tijolos, não estamos falando do irmão que prega de um ministério, de outro ministério, porque erra, irmão. Enquanto você vê um ministério em um local usado por Deus, 100% espiritualidade, em outro local a gente vê que falta. Às vezes, irmão, a pessoa tem bastante estudo, pega a Bíblia, abre a Bíblia, fala bem a Bíblia, fala direitinho as passagens, mas a espiritualidade não tem nada. Não é espiritual. Porque a pessoa, quando não é espiritual, ele pode chegar a pregar bem uma palavra. Mas se ele machucar um servo de Deus, na mesma palavra em que ele leu bem, irmão, deixa tudo por terra. Ou ele machucar um servo de Deus fora dali, em outro local, dá uma má resposta, fere. O irmão, quando é abençoado 100% de leitura, de estudo, ele tem que ser 100% espiritual para compensar tudo. E quando a pessoa é bem espiritual, acontece isso, irmão. Acontece esse tipo de coisa. Eu vou sair para a obra de Deus continuar. Que via que ele poderia machucar a obra de Deus. E ele machucar a obra de Deus e ser machucado. O que vai acontecer? Vou deixar a obra de Deus continuar. Se houver algum responsável atrapalhando a obra de Deus, Deus faz justiça. Não precisa ninguém falar. Né? Se tiver alguém pondo a mão na obra de Deus, Deus faz justiça. Mas Deus não é vingativo, viu, irmão? Deus cobra. Porque Deus é o verdadeiro. Deus cobra de cada um. Aquele que põe a mão na obra de Deus vai pagar caro. Por isso, Deus abençoe o nosso irmão Anderson por esse ato tão lindo que o servo de Deus fez aí. Creio que o irmão, a espiritualidade do irmão vai aumentar mais ainda. Que o irmão zelou pela obra de Deus. O irmão zelou pela obra de Deus. O irmão não zelou, não viu a igreja, não viu o templo, não viu o piso, não viu cor, não viu ninguém. O irmão viu a obra de Deus e quer que ela floresça e que os jovens sigam seu exemplo de espiritualidade. Deus abençoe a todos, irmão. Eu comecei, como eu disse no começo, uma notícia, uma parte falando com o irmão. Aí eu fui para uma outra em que me fizeram essa pergunta sobre o pecado de morte para a morte. Creio que vocês entenderam, né? Que pecado de morte nunca existiu, só para a morte. Para a morte, só Deus perdoa. Tá bom? Hoje é um sábado, depois da live que eu estou fazendo esse vídeo. Congreguei, foi uma ótima palavra, Deus falou muito com as nossas almas. E creio que muitos aí congregaram no dia de hoje, sábado. E domingo tem um culto online, às 18 horas. Vamos assistir, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus, irmãos, e no grato amor que é de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.